Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Dá um ok. Nenzinha, tá me ouvindo também? Não? Ah, então tá bom. Então, em nome de Jesus, nós vamos dar iniciado, porque nós temos só 1 hora de live, né? E fazer um estudo desse, nós vamos começar a fazer hoje, sabe? E como dá para fazer toda semana, eu vou fazer toda semana. Aí nós fazemos um estudo mais rápido, porque antigamente eu fiz esse estudo de uma vez, ou às vezes 2 vezes, uma vez em cada 2 meses, fica muito demorado. E nós vamos retomar então agora com um tempo mais curto, e nós vamos fazer uma reflexão mais pausada, dá para fazer isso aí. Tá bom? Em nome de Jesus, nós damos então por iniciado o nosso estudo, e vamos fazer isso então, tá bom? Então tá bom, Nenzinha. Bom, qual o objetivo nosso ao trazer novamente o estudo do livro A Caminho da Luz? Na realidade, o livro A Caminho da Luz, ele é um livro que complementa, num sentido de um aprofundamento, o livro A Gênese de Allan Kardec, que é o último livro de Allan Kardec. E o Emmanuel, ele traz para nós informações interessantíssimas em relação, é uma síntese da história, mas é uma história mais sobre um viés de fé, de religião, né? Das civilizações religiosas. E aí, o nosso objetivo é exatamente acompanhar com o Emmanuel. Eu tenho um roteiro aqui na minha frente para fazer essas reflexões com o Emmanuel, capítulo a capítulo, né, toda semana, para que nós possamos ter maior proximidade ou maior aproximação com o livro A Caminho da Luz, que é um extraordinário livro e que espero que possamos realmente sair, todos nós aqui, satisfeitos com as informações que vamos aqui refletir e propor, tá bom? Eu coloco aqui, o livro ele reflete sobre a tese religiosa, explicando a influência da fé e o resultado espiritual no curso das civilizações terrestres. Ele vai falar sobre a questão da construção de uma fé e o resultado disso em relação à construção de civilizações na Terra. Quantas civilizações ocorreram, em que momento houve a construção de uma fé, e ele ao mesmo tempo esclarece, né, a grandeza, a misericórdia, a bondade, a justiça de Jesus. Ele faz o tempo todo fazendo uma análise da misericórdia do Cristo. Quando ele vai escrever esse livro, ele começou a escrever no 17 de agosto de 1938, essa obra. Então é uma obra que foi publicada, porque ele levou 1 mês para publicar, para psicografar essa obra, que foi realmente psicografada. Com 1 mês a obra estava pronta, né? E é uma obra muito complexa, mas em 1 mês, pela psicografia do Chico, a obra estava pronta. E como foi exatamente no ano de 1938 a publicação, nós não podemos perder de vista que foi publicado antes da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial surgiu logo depois. Então ele faz alguns tipos de análise, inclusive, do que estava ocorrendo naquele momento na Terra. Então ele faz esse prefácio. Nesse prefácio ele lembra exatamente a influência da fé, resultante aí do movimento das civilizações. Vai lembrar algumas civilizações. Ele vai lembrar da chamada raça adâmica, que são os nossos irmãos que vieram de Capela para nos trazer extraordinárias informações que eles trouxeram de lá também, do seu ponto de vista religioso, basicamente também religioso, né? E vai mostrar que no transcurso dos séculos, sobretudo do século XX, que foi o século passado, ele lembra muito bem que foi um século construído à base sob o tacão das armas. São guerras periféricas e guerras instaladas, aquelas guerras que mexeram demasiadamente com todas as civilizações. Uma guerra que redundou, inclusive, no uso de 2 bombas atômicas. Quer dizer, isso mexeu demasiadamente com o planeta, né? Foi uma experiência atômica na Segunda Guerra Mundial, depois da obra, inclusive, que aconteceu isso,
mas foi um século muito problemático. Ele vai lembrar que no transcurso do século XX, sob o som das armas de guerra, eu lembro sempre que foi antes da Segunda Guerra Mundial a publicação dessa obra, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções da posteridade. Ele aqui vai falar no começo, na introdução, ainda não é o primeiro capítulo, de reconstrução. Ele vai falar de reconstrução para o futuro. Repito, ainda não tinha ocorrido a Segunda Guerra Mundial. E nesse momento ele fala, em função do resultado das guerras anteriores, que o mundo precisaria ser reconstruído, mas que estava se delineando, através de uma nuvem muito negra, essa possibilidade de uma hecatombe no panorama terrestre muito violento, que era a Segunda Guerra Mundial, que estava para chegar. Tanto é que no livro Nosso Lar nós vamos ver como é que eles se articularam no mundo espiritual quando a trombeta, né, lá do outro lado tocou, para que eles ficassem atentos para receberem, né, as almas das pessoas desencarnadas na guerra. Deu muito trabalho para eles no mundo espiritual também aquela situação. Aproxima-se o momento em que se efetuará, segundo Emmanuel, a aferição de todos os valores morais para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Quando ele vai falar da aproximação de um momento em que haverá uma seleção natural dos valores morais para os que vão permanecer na Terra, ele está nos alertando de que está ocorrendo em nosso planeta uma seleção das criaturas que já trazem algumas bagagens morais que vão permanecer na Terra e aqueles que, por preguiça moral, não se submeteram às leis divinas da própria consciência e, evidentemente, não permanecerão aqui na Terra, né? Vão ser convidados a sair da Terra, que nós chamamos, serão exilados, como foram os nossos irmãos capelinos em algum momento e vieram aqui para a Terra. Aproxima-se um momento em que se efetuará, além dessa aferição, né, ele vai falar do ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram. Ele vai falar que no começo das civilizações, na obra, né, há essa influenciação, esse ascendente místico, essa é uma tendência natural da busca de um ser superior para que possamos enfrentar, desde as primeiras civilizações, as tribulações da vida terrena. E em todas as civilizações ocorreram exatamente essa ascendência mística, essa ascendência de busca religiosa, né? E por isso ele vai buscar grandes períodos da evolução da humanidade. E nesses grandes períodos evolutivos da humanidade, ele vai mostrar os momentos de muita miséria e os momentos de até grandezas que ocorreram em algumas civilizações, né? Muitas construções, muitas obras extraordinárias que realmente estavam acontecendo. E ele vai mostrar também que dentro dessa ascendência espiritual, dessa ascendência da fé em todas as civilizações, ele vai falar que também havia esse processo em relação aos fenômenos materiais. Ou seja, nós priorizamos a vida material, mas a ascendência espiritual, a ascendência de uma fé, ela sempre esteve presente em todas as civilizações, nas grandezas e nas quedas, nas ruínas das civilizações. Então ele vai, nesse livro todo, exaltar a questão da fé como uma bússola, né? Como um verdadeiro guia, né? A fé racional, a fé que deveria ser racional, né? Como bússola da sabedoria, exigindo a sua legítima posição como fé que deveria ser construída por nós aqui na Terra, considerando o momento da ciência, o momento da filosofia, o momento das religiões mais separatistas, aquelas religiões que faziam mais guerra do que a fraternidade. Então ele exaltava muito a questão de uma fé como bússola e faltou um pouco isso. Em muitos momentos da nossa história, a verdadeira fé como guia acabou perdendo o sentido, ou não dando guias importantes, porque as próprias religiões eram separatistas. A ciência, depois que começaram a se praticar na matemática, sobretudo na Idade Moderna, fugiram totalmente das questões religiosas, das questões de fé. E aí ele vai destacar, então, algumas figuras muito, muito importantes para
retomarmos a fé, uma fé como bússola para caminharmos com mais segurança na ascendência espiritual sobre os fenômenos da matéria. Porque nós estamos vivendo uma vida material, mas nós não permaneceremos na matéria. Nós temos que sublimar, nós temos que espiritualizar a própria matéria pelo nosso comportamento. É isso que ele vai tentar mostrar também em toda a sua tese. Então ele vai destacando alguns nomes, né, alguns missionários. Esses missionários muitas vezes foram destroçados pela própria sociedade, foram martirizados pela própria sociedade, pela incompreensão de pessoas muito vulgares. E muitos desses missionários que ele cita na obra foram esmagados pela ignorância, né? Muitas vezes foram martirizados, foram incompreendidos por essas pessoas vulgares, que não tinham essa fé como bússola. E esses missionários vieram propor essa fé como bússola para caminharmos dentro de uma ascendência de fé e religiosidade para melhorarmos a vida material, e acabou isso não acontecendo. Na verdade, não. Mesmo após a vinda do Cristo e mesmo após a crucificação do Cristo, o que acabamos fazendo foi destruir mais ainda a mensagem de Jesus. A verdade é essa. Ao invés de nós praticarmos a mensagem de Jesus, que era uma mensagem profundamente renovadora para a sociedade, como disse o Mahatma Gandhi, bastaria compreendermos o Sermão da Montanha para estabelecermos um sopro de vida para todas as sociedades humanas. E nem isso nós compreendemos. E o Allan Kardec compreendeu. Ele fez o Evangelho segundo o Espiritismo com base no Sermão da Montanha. Basicamente, 90% do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec extraiu o aspecto moral do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças. Então, Kardec percebeu isso bem antes de Mahatma Gandhi, né? Então, ele destacando esses missionários, ele também vai mostrar, vai contar para nós, por exemplo, a figura de Jesus. Diz ele que o nosso mestre Jesus sustentou todos os elementos ativos, toda a dinâmica passiva também da existência da Terra. Tudo o que aconteceu na sustentação dos elementos da vida terrena, Jesus, com certeza absoluta, está por trás para que nós possamos encontrar a bússola de melhorar a nossa vida aqui na Terra. Bússola pela ascendência de uma fé. A fé, nós estamos falando de coisas místicas, não do misticismo, coisa que transcende a matéria, coisa que está além da matéria, muito além da vida material. E ele vai dizer uma frase interessante: do coração augusto e misericordioso de Jesus está o verbo do princípio da vida terrena. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto do seu poder também pode transformar o cenário de todos os horizontes terrestres. Ele vai colocando Jesus, então, como sendo o grande pai, o grande autor, o grande arquiteto, né? O grande idealizador da vida terrena, mas Jesus sempre respeitando a liberdade da comunidade, dos grupos, seja do ponto de vista de liberdade coletiva ou liberdade individual. Várias gerações se passaram, muitas e muitas gerações vão chegar também, e em todos os tempos, infelizmente, o que aconteceu? Isso é caminho da luz. Ele vai ressaltar, infelizmente, o registro das guerras que ensanguentaram vários roteiros de várias civilizações. As guerras nos impérios persas, nos impérios otomanos, nos impérios romanos, em vários tipos de impérios, na realidade, foi a disseminação de vários roteiros de guerras, de violência, de sangues, né? Ele usa esse termo, guerras ensanguentaram o roteiro dos povos. Caíram tronos, muitos reis, hoje nós nem falamos mais reis de muito tempo atrás, príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa, num indumento de humildes escravos, quer dizer, muitos desses ex-reis, ex-príncipes, fizeram tanta coisa errada, utilizaram tão mal o poder, que eles reencarnam na condição de escravos. Muitos deles tiveram que saborear o inverso do poder, né? Na condição de escravos. E ainda nesse cenário, em vão, os ditadores conclamaram e conclamam ainda hoje os povos da terra para o morticínio e para a destruição. Por escolha ainda, estamos optando, infelizmente, né, muitos ditadores, vários e ditos ditadores passados,
ditadores do presente. Ele escreveu isso na época de grandes ditaduras, de grandes estados totalitários. Foi o momento, no contexto que ele escreveu esse livro. E ele mostra para nós exatamente que naquele momento esses ditadores estavam conclamando, estavam convocando os povos da terra para o morticínio, que aconteceu também na Segunda Guerra Mundial, para destruir, para a destruição, nunca para a construção. E ele vai falar de um determinismo do amor, o determinismo do bem, como lei de todo o universo. E a alma humana, em função de todas essas contradições, vai emergindo, vai crescendo, vai surgindo de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Isso é natural, né? Está em cada um de nós a busca de uma vida melhor. Eu diria para nossa conversa aqui que até mesmo as condições de uma pandemia que vivemos hoje é uma resposta a essas más escolhas. Quando nós falamos que nós desconsideramos a ascendência da fé como bússola para nós termos um roteiro seguro de vida material, mas uma fé racional, e nós desconsideramos isso e ficamos presos à vida material e aos apelos da vida material, a pandemia é um resultado natural. Agora, se nós buscarmos outro caminho, não haveria nenhuma necessidade de pandemia na Terra. Agora, se há essa pandemia, também há, de alguma forma, por permissão do Cristo. Ele não permitiria, não, mas isso foi um povo que fez, não tem nada a ver. Na realidade, se Jesus permitiu, é porque os povos estão ainda merecendo, infelizmente, esses remédios amargos, né, que acabam sendo pandêmicos, acabam desafiando a vida e destruindo, ou pelo menos desarrumando, ou desarmonizando o grupo de muitas famílias. Muitas pessoas estão desencarnando de uma forma muito rápida nessa pandemia, desafiando a ciência, porque a ciência, com todos os aparatos atuais, não está conseguindo dominar num tempo mais curto um simples vírus que sequer tem vida, o que prova que há também ascendência espiritual sobre a vida material. Há aí uma programação, queira ou queiramos ou não. Ele vai dizer mais uma coisa: seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Então vai mostrar para nós que no coração, isso é simbólico, né? No coração de Jesus, que é a magnanimidade de Jesus, é que nós temos que buscar a fonte, a força da vida, né? Para que possamos na Terra viver com mais harmonia. Não existe outro caminho. Ele mesmo disse isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus ou ao Pai senão por mim. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia. É o ser mais puro que pisou, mais puro não, foi o Espírito puro que pisou na Terra. Então, queira ou não queira, a mensagem de amor que ele nos trouxe no Evangelho é a eterna mensagem, né, da palavra, é a eterna mensagem de justiça, é a eterna mensagem da caridade, é a eterna mensagem da fraternidade, da misericórdia. É isso que ele trouxe para nós. Agora, quem é que faz isso? Quem é que está fazendo isso? Então vem um convite doloroso, que acaba sendo através de uma doença. Embora uma doença física, ainda como dolorosa, ela é uma dor ilusória, porque a dor que machuca mais é a dor moral. A dor física, o corpo vai embora e tal, mas a dor de consciência permanece. Não é porque uma pessoa desencarnou, perdeu um corpo, que a sua dor que carrega dentro de si, a dor que carrega dentro de si, por se transviar do caminho do amor, da justiça, da caridade, da misericórdia, evidentemente essa dor não passa. O corpo vai embora, é enterrado, decompõe-se, etc. Mas essa dor permanece, é essa que é a dor real. Por isso que Emmanuel diz, a dor física, por pior que ela seja, ela é ilusória. Ela é uma dor ilusão, ela machuca, ninguém quer passar por ela, mas ela é a ilusão. Porque a verdadeira dor é aquela que levou a dor à ilusão. Porque é apenas reflexo da dor verdadeira, a dor da consciência, né? Aquela que nós, ao transgredirmos as leis do amor, da justiça e da caridade, isso vai ter uma repercussão. Quando eu me esforço, embora eu não pratique, mas já me esforço para praticar essas leis, no esforço diário, no limite de cada um, no limite da força, sem precisar criar nenhum tipo de pressão absurda, mas nos esforçando no dia a dia, estamos no bom caminho. É o caminho da compreensão, né? Todas as coisas humanas passaram. Todas as coisas humanas se modificarão.
Jesus, porém, é a luz de todas as vidas terrestres. Jesus é a luz inacessível ao tempo e à destruição. Quando nós falamos de Jesus para algumas pessoas, ainda as pessoas pensam em Jesus da igreja, Jesus de religião A, religião B, religião C. Não estamos falando desse Jesus. Nós estamos falando de um Jesus que, em A Caminho da Luz, o Emmanuel coloca como o governador, idealizador e o grande arquiteto do planeta. Nós estamos falando desse Jesus. Não esse Jesus das religiões. Esse Jesus, para mim, não tem sentido nenhum, ou quase nenhum. Nós estamos falando do arquétipo mais importante, que veio do arquétipo primordial ou essencial, que é Deus. Então, Jesus é para nós o grande modelo e guia. Se nós sentirmos Jesus no coração, não dizer eu sinto Jesus, sentir Jesus pelas intenções, pelas intencionalidades da prática do bem, pelo esforço continuado de querermos fazer o bem, com certeza estamos sentindo Jesus. Não Jesus barbudo, crucificado, aquele Jesus milagreiro, ou que fica curando os outros. Esse Jesus, ele não serve para o espírita. Esse Jesus não acrescenta nada. Mas o Jesus ativo, verdadeiramente vivo, não o Jesus que morreu e é idolatrado, mas Jesus que é sentido e vivido em cada instante da vida. É esse Jesus que o espírita tem que aprender a amar, a compreender. Como ele disse, né? Todas as coisas passaram, mas Jesus não deve passar e não passará para quem tem a consciência desperta para ele. Cumpre-nos pedir, rogar, implorar para que a infinita misericórdia de Jesus, né, nos mostre, nos fortaleça o caminho dessa paz, do amor, né, não só para nós, e a gente tem que pedir para nós, claro, mas pensar de muitas pessoas que agora estão sofrendo amargamente por escolha delas também, mas que precisam, pela lei de misericórdia, daqueles que compreendem o amor, de um pouco desse amor. Não tem como nós não repartirmos o amor que conquistarmos em nós para aqueles que não encontraram esse amor. Isso é a misericórdia, isso é a compreensão da justiça, isso é a compreensão da caridade, né? Vamos lá, ele vai começar agora, né, sobre a gênese planetária com a comunidade de espíritos puros. É muito interessante essa colocação, quando ele vai buscar lá no mundo espiritual o que ele chama de raison, as tradições do mundo espiritual, ou seja, os registros dos arquivos do mundo espiritual, de que os documentos lá dizem, né, de que na direção de todos os fenômenos do sistema em que nós estamos, existe uma comunidade de espíritos puros, espíritos eleitos por Deus, eleitos então pelo próprio Criador, são espíritos que já se confundem com o próprio Criador, que eu digo assim, eu e o Pai somos um, é aquele que já sente a essência divina em si mesmo, já são espíritos puros, são comunidade de espíritos puros, eleitos então por Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então não é só para o sistema solar. Essa comunidade de espíritos puros, eleitos pelo nosso Criador, existem em todas as coletividades de todos os planetas que conhecemos e desconhecemos. Em todos os sistemas estelares em que tem planetas, em que há vida planetária, ali existem governadores, existem comandantes, existe comunidade de espíritos puros, que como co-criadores estabelecem exatamente tanto a formação do planeta como a manutenção da vida nesse planeta. E ele vai dizendo mais, essa comunidade de seres angélicos e puros, Jesus é um dos membros divinos. Então ele vai falar que Jesus compõe uma equipe de espíritos de estatura crística, porque Jesus é Cristo, é puro, não é mais humano, né? Um dia seremos também não mais humanos, chegaremos às condições de espíritos puros e também faremos parte de falanges, né, que haverão de coordenar diretrizes planetárias nesse espaço infinito. Isso é a nossa destinação também. Então, mas uma coisa importante, para que a Terra fosse formada, o Emmanuel, ele explica que essa comunidade ligada ao planeta Terra, ao sistema solar, se reuniu, pelo menos aqui, nas proximidades da Terra, para a solução dos problemas, que eram problemas decisivos para a formação, ou para a organização e para a direção do nosso planeta, apenas 2 vezes. Então, o nosso planeta tem quantos anos? Até pela própria ciência humana materialista, diz que nós temos mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos cronológicos. E Emmanuel afirma que os espíritos que compõem, né, essas falanges crísticas
de espíritos puros, de inteligências supremas, né, que formaram, que ajudaram a formar a Terra, se aproximaram, né, da Terra por 2 vezes. Quando da formação da Terra, que ele disse aqui, né, foi exatamente quando a Terra se desprendia da chamada nebulosa solar, e aí sai aquela bola de fogo, que mais tarde vai se condensar, vai se resfriar e vai se tornar a nossa Terra. Então, nessa bola de fogo, quando sai, né, quando foi lançado exatamente no espaço, foram também lançadas as bases do nosso sistema, que ele chama de cosmogônico, e os primórdios da vida na matéria em ignição. Então, era uma bola de fogo, era uma pirosfera, na realidade, era uma esfera de fogo, e nesse momento em que sai da nebulosa solar, dessa estrela que é o nosso Sol, né, essa massa, as outras massas também que fazem parte, mas como nós estamos falando do planeta Terra, construído pelo Cristo, é claro que Marte da mesma forma, Júpiter, Saturno da mesma forma, mas como falando da Terra. Então, quando sai e desprende da nebulosa solar, essa bola de fogo que se tornaria mais tarde a Terra, ela já recebe todo um acompanhamento desses espíritos superiores, para ver o que eles podem fazer nessa também bola de fogo ígnea, que eles chamam de matéria em ignição. E a segunda aproximação desses espíritos aconteceu exatamente nessa que ele chama de quando se decidiu a vinda de Jesus aqui na Terra, trazendo para nós as lições do seu evangelho de amor e de redenção. Então foram só 2 vezes. A primeira na formação da Terra e a segunda para preparar um espírito puro para vir para a Terra, porque Jesus não veio assim do nada. Ele teve que ser preparado, um espírito de muita luz como Jesus, de espírito puro, para estar entre os humanos, como ele esteve há 2000 anos. Essa comunidade de espíritos angélicos tiveram que estar próximo da Terra para preparar a psicosfera, para preparar o ambiente para que essa energia intensa, de intensa pureza, pudesse estar exatamente aqui, num perispírito também puro, e formatar um corpo biológico, é bem verdade, diferente do nosso, mas um corpo, quando falo diferente, de carne, mas bem mais puro que o nosso, pela sua constituição, um perispírito puro, né? Mas foi o segundo momento que essa comunidade se aproximou da Terra. Mas nos capítulos posteriores que nós vamos estudar aqui, como eu disse todos os sábados, ele vai falar que há uma terceira aproximação, ele não fala agora não. Ele vai falar de uma terceira aproximação que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Então é uma coisa muito grave, nós sabemos que essa comunidade de espíritos superiores que comanda o sistema planetário, no caso a Terra, estiveram aqui pela terceira vez, também já pela terceira vez, certamente de meio século atrás para hoje, para ver o que vai acontecer com a Terra. Eles traçarem as diretrizes da vida planetária. E nós estamos vivendo um momento de transição na Terra, onde está havendo a aferição dos valores daqueles que apresentam já a verdadeira fé como bússola para ajudar as pessoas a caminharem rumo a Jesus, rumo ao caminho do bem, né? E aqueles que não estão nem aí, aqueles que não estão nem um pouco preocupados com isso, que evidentemente estarão no rol daqueles que serão convidados a não estar mais na Terra, não reencarnar. Já existem muitos espíritos que não reencarnam mais na Terra, já não tem espaço para eles aqui na Terra, eles não têm afinidades magnéticas para reencarnar na Terra, e já estão sendo preparados, e muitos deles já estão indo para algum sistema bem primitivo em relação à Terra hoje. São planetas bem primitivos, em condições muito mais desafiadoras para esses espíritos, né? E vamos voltar aqui a Emmanuel, quando ele vai falar da ciência de todos os tempos. Ele reflete que a força sobre-humana, aliás, ele pergunta o seguinte, né? Que força, ou como a ciência vai refletir sobre essa força sobre-humana que pôde manter o equilíbrio dessa nebulosa, essa chama, ou esse globo ígneo, né? Ou ignição, destacada do núcleo central do sistema, que era o do Sol, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, que eu cheguei a falar na última vez sobre Deus, né? Que Deus, nós não podemos acreditar num acaso para explicar Deus. Existe toda uma lógica matemática, como o próprio Grace Morrison explica muito bem no seu livro, né? 7 razões pelo qual um cientista acredita na existência de Deus. É muito interessante essa colocação, que é a matematização, ou seja, há cálculos para explicar tanto esse glóbulo, né, em ignição que sai da nebulosa, que mais tarde formou o sistema solar, e para tudo funcionar direitinho, né, quando sai, e destaques do núcleo central,
conferindo esse conjunto de leis matemáticas onde iam manifestar todos os fenômenos inteligentes. O princípio inteligente estaria aqui, né? E harmônicos de sua vida futura por milênios e milênios. Ele vai mostrar que, por exemplo, na época, esse globo em ignição, e permaneceu assim até hoje, distante do Sol, em torno de 150 milhões de quilômetros, aproximadamente. São 149 milhões e 600 mil quilômetros, né? Mas aproximadamente 150 milhões de quilômetros se deslocando, esse globo ainda em fogo, não estava nada, só a massa de fogo, né? Girando em torno do Sol, que é o centro do sistema, né? E a uma velocidade de 2 milhões e 500 mil quilômetros por dia. Então, em cada 24 horas, a Terra hoje, no movimento de translação, ou seja, em movimento ao redor do Sol, chega a rodar, a deslocar no espaço em torno de 2 milhões e 500 mil quilômetros por dia. Cada dia, mais de 2 milhões de quilômetros já foram vencidos nesse movimento ao redor do Sol, né? E eu estudei da última vez falando de que a Terra gira em torno do próprio eixo. Na época não falava nesse eixo, né? Era só uma bola de fogo. Mas a Terra hoje gira em torno de 1.600 km por hora, em torno do próprio eixo, que estabelece os dias e as noites. Mas tudo isso é matemática. O que Emmanuel vai dizer aqui em A Caminho da Luz. E vai falar mais. Imaginemos a sua composição nos primeiros tempos, onde a temperatura aqui na Terra, por vezes, se elevava a 2.000 graus centígrados de calor. Então, imagina, a Terra era um forno de 2.000 graus centígrados de temperatura. O Sol tem mais de 6.000 graus. A Terra, na época, tinha 2.000 graus de temperatura, que é uma bola de fogo pura, né? E a equipe encarregada de, mais tarde, coordenar o planeta Terra já estava ali, fazendo todos os cálculos desses movimentos. Como se a matéria colocada num forno incandescente, diz Emmanuel, estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios para examinar-se a sua qualidade e possibilidade na edificação da nova escola de seres vivos aqui na Terra. Ele vai falar das descargas elétricas na época, né, em proporções jamais vistas, claro, pela humanidade, ainda não existia humanidade, né, e vai mexendo com as comoções, com as entranhas, né, dessa esfera em ignição, do organismo planetário. Ele vai falar que essa equipe de espíritos puros, do qual Jesus comandava, eles começaram a fazer um cálculo matemático sobre a formação de um satélite para a Terra. Já que a Terra está a mais de 1,5 milhão de velocidade, em termos de velocidade em torno do Sol, alguma coisa tinha que segurar esse movimento de translação do Sol, da Terra, em redor do Sol. Aí eles pensaram exatamente na construção da Lua, deliberaram na formação da Lua, e nesse programa para a Terra, que requeria esse concurso da Lua, nos seus mais íntimos detalhes, diz aqui Emmanuel, a importância deles pensarem na Lua também. Então essa equipe comandada por Jesus, eles estabeleceram que a Lua seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação. Lembrando sempre, esse movimento de translação da Terra, que estabelece as estações do ano, é um movimento de 2 milhões e 500 mil quilômetros por dia. E como isso poderia se efetuar se não houvesse exatamente essa âncora, ou seja, a Lua, um manancial para a estabilidade da Terra. A Lua foi criada para manter a estabilidade planetária, sobretudo que necessitaria da sua luz polarizada, a luz lunar, né? Polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no fenômeno da criação e da reprodução de todas as espécies nos variados reinos da natureza. Uma coisa muito importante, até na construção da Lua, a Lua se tornou um condensador do magnetismo, tanto da pressão magnética solar, que também concentrou essa pressão magnética, como o próprio magnetismo do Sol. Então, um condensador de magnetismo que, através da própria Lua, também eram emitidos para nós, eram polarizadas para nós, para a Terra, essa suavidade magnética, né? Que nos dão exatamente os movimentos das águas, o movimento do crescimento das plantas, né, da vida biológica, é exatamente o magnetismo lunar. Se não houvesse a Lua, sequer haveria vida aqui na Terra, né? As espécies não teriam
como viver nos vários reinos da natureza. Então a Lua foi calculada exatamente para que pudesse manter a vida aqui na Terra. Ele vai falar da solidificação da matéria. Então a Terra era só ignição, e em algum momento isso mais tarde vai ter que se esfriar, né, para se tornar a Terra. E ele vai lembrar, surge o hidrogênio, o frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes, e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. Começa então a surgir a Terra solidificada. A crosta terrestre começa a ser formada aos poucos. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água quente sob pressão vai sofrendo uma pressão, água morna ou tépida, né? E para que surgissem os oceanos, foram milhares e milhares e milhares e milhares de anos de chuva ininterrupta, ou seja, essa água extinta que está caindo, essa questão vaporosa, né? Daquele ex-globo de esfera de fogo, que ia formando vapores, esses vapores foram transformando em água e durante milhares de anos, muita chuva, foram formando os oceanos, é o que ele está falando para nós. A atmosfera, ela ficou carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem todas as direções naquele momento, nem dá para imaginar o que era a Terra naquelas condições. Na superfície do planeta, o caos fica dominado, como por encanto. As paisagens aclaram-se, fixando-se a luz solar que se projeta. Eu estou fazendo uma redução porque o nosso tempo, eu não tenho 2 horas para falar, eu tenho apenas os 60 minutos. Então eu fiz muita síntese em relação de como começou esse processo, né? Quando a Terra sai de todo esse caos e entra nesse encanto, nessas paisagens que ficam aclaradas, fixando-se a luz solar, projetando para a vida aqui na Terra. Aí ele vai falar do divino escultor. Quem é o divino escultor da Terra? Jesus. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria amorfa, sem forma, que Deus deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Interessante. Deus, pela vontade de Deus, colocou nas mãos de Jesus, sob a responsabilidade de Jesus, exatamente esse bloco de matéria sem forma e em ignição, para que Jesus desse essa forma, porque Jesus, para nós, é o grande escultor da Terra. Ele é que esculpiu a Terra. A Terra é projeção da mente de Jesus. Claro que Deus deu essa missão para Jesus, como co-criador que foi. Jesus operou a escultura geológica da Terra, da qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Então, quando nós falamos da Terra, da beleza, da natureza, que é o nosso planeta, isso tudo veio da mente de Jesus, de um espírito puro, que é o nosso modelo e guia. Ele foi o escultor disso tudo. O que existe na Terra veio porque Jesus pensou dessa forma, porque Jesus materializou dessa forma, porque Jesus esculpiu dessa forma, né? Ele é o nosso grande governador, ele é o grande construtor, ele é o co-criador da Terra, porque o criador é Deus, mas ele é co-criador do nosso planeta. Com seus operários divinos, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos do nosso planeta também. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Então, ele fazendo tudo em comunhão perfeita com o Criador, com Deus, para que realmente pudesse termos espaço, ou a vida, ou o princípio inteligente existir aqui na Terra. Isso tudo Jesus fez. Fez a pressão atmosférica, Jesus calculou também, adequada ao homem, estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera, da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. Jesus edificou as usinas de ozônio, porque a camada de ozônio, né, essas chamadas usinas ozônicas, ela fica aproximadamente a 40 a 60 quilômetros distante da crosta terrestre. Isso tudo foi edificado e esculpido por Jesus, matematicamente calculada por ele, né? E aí vai, né? Ele vai mostrando também por que o ozônio, por que essa usina ou a camada ozônica foi construída e está em torno de 40 a 60 quilômetros distante da Terra, para filtrar exatamente os raios solares, né, para a manutenção da vida organizada na hora. Senão também, se não houvesse a filtragem das ondas caloríficas ou luminosas, não teríamos vida na Terra. Então até a camada ozônica, ela foi pensada por Jesus, né, numa espessura adequada para filtrar exatamente esses raios solares.
Jesus definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, criando ou engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem o ciclo da vida planetária. Que coisa interessante, que coisa maravilhosa saber que Jesus esculpiu tudo isso pensado por Jesus e com suas equipes de operários divinos, né? Desde a Lua, desde o movimento de rotação daquela esfera incandescente, imagine, mais de 1,5 milhão de quilômetros, rodando mais de 2 milhões de velocidade, e assim vai, tudo calculado pela mente sábia, pura, excelsa, gigantesca de Jesus. E aí ele vai falar sobre o verbo na criação terrestre. Olha o que ele diz assim: a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas. Quer dizer, quando fala em ciência, academia, ninguém pensa em Jesus. De quem fez tudo isso e calculou tudo isso foi Jesus. A ciência está preocupada com isso. E é o que ele diz aqui nessa frase, né? A ciência do mundo não lhes viu as mãos augustas e sábias, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio da vida planetária. Mesmo que a ciência não aceite e não catalogue, né, essa vontade do grande arquiteto, do grande escultor que foi Jesus para o nosso planeta, nós sabemos através de Emmanuel que ele foi o escultor disso tudo e que pensou tudo isso para nós. E quando ficaram serenados os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol, deixa eu ver que horas são, dará tempo para terminar, quando a luz do sol beijava a crosta terrestre em silêncio, a beleza dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de força cósmica que envolveu o imenso laboratório planetário. Nesse momento, quando depois de bilhões de anos foram transcorridos, isso, o que ele está falando aqui nessa frase, nesse parágrafo, na realidade ele está falando alguma coisa que ocorreu em torno de 600 milhões de anos atrás. Porque a vida na Terra organizada, o pontapé inicial da vida organizada, a chamada vida unicelular na Terra, surgiu aproximadamente há uns 600 milhões de anos, né? Então, quando desce sobre a Terra, lá das amplidões dos espaços ilimitados, essa nuvem de força cósmica envolvendo todo o planeta, ele chamou de, na época, um laboratório planetário, daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, surge um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Então, essa força que veio do cosmo, quando chega à Terra como uma condensação de energia, né, amorosa pela vontade de Deus e de Jesus, quando chega e encontra a Terra já preparada, depois de passar por todas as suas transformações, já em termos de temperatura, né, temperatura das águas, temperatura da crosta, as florestas já também começaram a surgir, evidentemente, surge então o protoplasma. O protoplasma, segundo o Emmanuel, que é esse elemento viscoso, né, foram os primeiros passos do caminho de uma vida organizada aqui na Terra. Então, com o protoplasma, ou essa massa gelatinosa que nós falamos da última vez sobre Deus, nascia no orbe, no protoplasma, que foi lançada por Jesus na superfície da Terra, o germe sagrado dos primeiros homens. Na realidade, eu falei da última vez também de que o protoplasma é uma gotícula gelatinosa infinitamente pequena, que na cabeça de um alfinete cabem pelo menos 1 milhão de gotículas de protoplasma, né? E que se a vida na Terra fosse extinta e se sobrasse apenas uma gotícula de 1 milhão na cabeça de uma agulha e o raio do Sol, a vida ela seria refeita todinha depois de alguns milhões de anos. Isso nós falamos da última vez quando falamos sobre Deus. E Emmanuel fala exatamente sobre isso, né? Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. O tempo foi. Nós vamos estabelecer exatamente o limite de cada capítulo aqui, prometendo que veio da nossa cabeça por intuição fazer um estudo mais continuado, não demorado uma vez por mês, mas toda semana. O estudo, hoje foi o primeiro capítulo, né? A introdução, né? A mensagem psicográfica, a introdução e o primeiro capítulo, em síntese, para a gente fazer todos os sábados. Nós vamos fazer todos os sábados, quem quiser acompanhar ao vivo, né? Vai ser bom porque depois pode também assistir gravado, né?
E me ajudar também, porque quando estão presentes me ouvindo, seja no celular, em qualquer lugar, dirigindo um carro, mas ouvindo, vai pensando comigo, vai me ajudar a pensar, a trazer subsídios à informação de Emmanuel, como eu trouxe hoje. E nós vamos fazer esse estudo, tá? Até o 25º capítulo da obra. Nós vamos ter coisas maravilhosas para serem estudadas. Essa é uma parte mais árida, como for formada a Terra, ela fica mais... Né, fica um pouco... As pessoas às vezes nem gostam de ouvir muito. Depois a gente vai entrar mais nos detalhes históricos dos processos do caminhar das civilizações, como surgiram as civilizações, etc. Tá bom? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus em gratidão, né? Para que nós possamos, aqueles que tiverem realmente desejo de aprender o caminho da luz, todos os sábados às 18 horas, que possam estar conosco, comuniquem também as pessoas que tiverem interesse. Vamos estudar juntos, né? E vamos aprender com o Emmanuel, né? Exatamente essa ideia de a caminho da luz. Um dia também estaremos plenamente iluminados, né? Aprendendo com aqueles erros também, né? Que cometeram aqui na nossa terra. Senhor Jesus, que nós possamos desenvolver essa fé como bússola para nortear o nosso caminho em torno do bem. Abençoe-nos nesse propósito do amor. Que nós possamos cada vez mais aprender com as lições dos bons espíritos, no caso do nosso irmão Emmanuel. Termos essas lições maravilhosas, sabermos de que nós não estamos desamparados, não seremos desamparados, e que Jesus permanece no comando da administração do nosso planeta. Ele não abdicou do seu comando. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Uma boa noite, muito obrigado aí pela força que nos deram, Eduardo, Liliane, Amanda, Nenzinha, Josias, Francisca, aqueles que puderam estar conosco até agora, né? Eu peço também a Deus por vocês, pela família de vocês. Uma boa noite, tá? Fiquem com Deus, fiquemos com Deus, né?